Assim nos diz a palavra do Senhor: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço, revela-nos, Senhor, a tua palavra. Dai-nos compreensão da tua palavra, Senhor. Dai-nos entendimento da tua vontade para as nossas vidas. Ó Pai, que nenhum dos ouvintes permaneça da mesma forma, mas eu te peço que o teu Espírito Santo haja em nós, Senhor, neste momento, que não sejamos ouvintes esquecidos, ó Pai, mas que possamos ser ouvintes praticantes da tua palavra. Vem sobre nós, Senhor. Venha sobre a primeira igreja do Evangelho Quadrangular e ajuda-nos, Senhor, a nossa caminhada. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Meus irmãos, estas instruções que o apóstolo Paulo está passando a Timóteo, elas chegaram até nós, até mim e até você, através da palavra de Deus. Quando o Senhor, Ele nos fez entender e compreender a sua vontade, nós entendemos que nós precisamos nos apresentar a Deus. Talvez você já teve na escola que fazer uma apresentação, lá quando você era criança, e existe uma tensão. Às vezes na escola você precisou apresentar um trabalho, algo que você estudou, apresentar para a classe. Não é fácil. Às vezes você tem que se apresentar, por exemplo, diante de uma autoridade, como um juiz. Às vezes você tem que se apresentar para fazer um exame médico. Às vezes você tem que se apresentar em um local que foi marcado para você estar lá com dia e hora. Com certeza, nós já passamos por situações de apresentação. Quando, por exemplo, você vai apresentar uma peça de teatro, você tem uma roupa adequada para aquela peça. Quando você vai se apresentar diante de um juiz, você tem uma roupa adequada. Mas se você for se apresentar para realizar um procedimento cirúrgico, você não precisa ter roupa nenhuma. Você recebe uma camisolinha para você poder entrar para fazer o procedimento cirúrgico. Então você observa que aquela camisola que você recebe para fazer um procedimento cirúrgico não serve para você se apresentar diante do juiz. Porque diante de um juiz, um tribunal, você tem que ir vestido de acordo com aquela apresentação. Se você for fazer uma apresentação de uma peça de teatro, você vai ter que ir vestido conforme o personagem daquela peça. O que nós temos que fazer para nos apresentar diante de Deus? O que nós temos que fazer para nós estarmos diante de Deus? E aqui, a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, e que é para nós hoje, é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, quando você acrescenta no apresentar aprovado, significa que além de você ter aquela tensão da apresentação, porque quando você tem alguma coisa marcada, você fica tenso, você fica pensando naquilo, pensando em como vai ser e como as coisas vão se desenvolver. Além disso, o apóstolo ainda coloca, você tem que se apresentar aprovado, tem que se apresentar com tudo certo, tem que se apresentar com tudo no lugar. Não podemos
nos apresentar a Deus de qualquer forma. Nós temos que nos apresentar a Deus de forma aprovada. E o que é uma forma aprovada? É cumprindo aquilo que Ele determinou para nós. É cumprindo a direção dEle para a nossa vida. Deus, Ele tem uma direção para a sua vida. E quando você obedece a direção da palavra de Deus, então você é considerado aprovado. Quando você desobedece, você é considerado desaprovado. Eu poderia dar para vocês diversos exemplos na Bíblia, mas não há necessidade, porque você tem a compreensão do que é uma pessoa aprovada. É uma pessoa que ela passou por uma dificuldade, mas ela superou a dificuldade. Ela teve que fazer um exame, ela teve que fazer uma prova, e ela tirou uma boa nota na prova. Ela foi aprovada. É aquela pessoa que entrou no curso, igual o diácono Sérgio, que entrou no ITQ e só vai sair do ITQ aprovado. Não é isso? Porque o aprovado é quando a pessoa chega lá na frente e ela recebe o diploma. Você foi aprovado. E esse diploma não sou eu que vou te dar, porque para ser aprovado diante de Deus, é o Senhor que vai te entregar nas suas mãos, se você for aprovado. É isso que Deus vai fazer conosco. E aí, mas aprovado em quê? De que jeito? Ele fala, como obreiro. O que é um obreiro aqui? É aquela pessoa preparada para trabalhar na obra. E de que obra o Senhor está falando? É da obra dele, é da obra de Deus. O que acontece conosco? Todos os dias nós temos que nos apresentar. Como é que nós nos apresentamos? Nós acordamos e falamos, Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor fez. Eu estou alegre, eu estou feliz por esta vida. E hoje, Senhor, eu estou me apresentando diante de Ti para ser útil ao Senhor neste dia. Eu quero, Senhor, trabalhar para Ti. Eu quero ser sal da terra. Eu quero ser luz do mundo. Eu quero ajudar as pessoas ao meu redor. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Então ali você começa o seu dia se apresentando a Deus. E você, no final do dia, você agradece falando, Senhor, muito obrigado, porque neste dia eu pude ser sal, eu pude ser luz, eu pude levar o Teu Evangelho no meu local de trabalho, na igreja onde eu frequento, no ônibus onde eu estive, na calçada onde eu passei, eu fui sal, eu fui luz. Então você encerra o seu dia na presença de Deus. Porque quando você sai de casa, está saindo quem? O obreiro. Está saindo quem? A obreira. Quem é que está aqui hoje na igreja? É o obreiro, é a obreira. Irmãos, as ovelhas de Deus estão espalhadas por esta terra. E você foi o escolhido de Deus para levar este evangelho, para levar este alimento, para levar esta palavra, para ministrar a bênção, para ministrar o poder de Deus. Nós, irmãos, somos obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então todos os dias, quando você acordar, coloca na sua mente, eu sou um obreiro. Obreiro é um trabalhador da obra de Deus, da casa de Deus, do nome de Deus. Aonde eu for, eu sou um obreiro. Onde você for, irmã, você é uma obreira. Então não deixa esse foco sair da sua mente. Foi o que o apóstolo disse aqui, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não tem de que se envergonhar. Por quê? Quando alguém perguntar para você, você é crente? Porque é assim que se fala nos nossos dias. Em Antioquia, aqui na palavra de Deus, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. O correto seria que as pessoas nos chamassem de cristãos, mas o vocabulário vai mudando ao longo das eras. Então você, como um cristão no entendimento bíblico, mas hoje popularmente chamado de crente.
Quando alguém pergunta para você, você é crente? O que é que você vai dizer? Você vai dizer: sim, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que está aqui entre eu e você. Agora a gente anda junto todo dia. E eu creio na ação do Espírito Santo neste momento da igreja na terra. E eu sou, sim, eu pertenço ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus me pertence. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. A identificação, meus irmãos, é na forma de falar e na forma de se comportar. É assim que as pessoas vão descobrir que você serve ao Senhor, que você não tem vergonha do Evangelho e que você maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a palavra da verdade é a Bíblia. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui está a verdade de Deus para a sua vida, e é esta verdade que você segue, e é esta verdade que você tem que conhecer. Então conheça a verdade de Deus para a sua vida. Ela está aqui, ó. Só que não tem um plug, não tem Bluetooth a Bíblia. Não tem. Não, a Bíblia tem Wi-Fi, pastor? Não tem. A Bíblia não tem Wi-Fi, a Bíblia não tem Bluetooth. Para ela entrar aqui, você tem que ouvir e ler. Se você tiver preguiça de ouvir e preguiça de ler, você não vai manejar bem ela. Então todos os dias, você tem que falar para você mesmo: eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso manejar bem a palavra, eu preciso conhecer esta palavra. Para que você se apresente como aprovado, o requisito é conhecer a Bíblia, o requisito é conhecer a palavra, o requisito é você estar diante de Deus, diante da revelação do Senhor. Então qual é a sua conversa? O que você tem que saber? O que você tem que entender? É da Bíblia. O que você tem que saber? É a palavra de Deus. E aí ele vai orientar. Mas evita os falatórios profanos. Olha aí. Porque produzirão maior impiedade, maior pecado. E a palavra desses roerá como gangrena. Ou seja, vão ficar podres no corpo da pessoa. Aqui está falando de feridas do corpo, entre os quais são Himeneu e Fileto. Havia duas pessoas que estavam fazendo isso, estavam falando aquilo que não deviam, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Eles pregaram uma mentira, dizendo que tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido, e que as pessoas não iriam mais ter a vida eterna. Eles começaram a pregar mentiras. Mas como combater a mentira? Conhecendo a verdade. Eu já falei para vocês que no banco, quando as pessoas que trabalham no banco são treinadas para saber quais são as cédulas de real que são verdadeiras, elas são treinadas com notas verdadeiras. E quando elas pegam uma nota falsa na mão, na hora, elas sentem, elas olham, elas falam: essa aqui é falsa. Por quê? Elas conhecem a verdadeira. A única maneira de você vencer a mentira é conhecendo a verdade, é lendo a Bíblia. É a única maneira. E o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você busca o Senhor, mais preparado você está, mais obreiro preparado você é, mais você pode se apresentar todos os dias diante de Deus. Aqui, nós observamos o seguinte: o apóstolo estava muito preocupado com esses homens que pregavam a mentira, que não falavam a verdade. Hoje, meus irmãos, no nosso país está uma grande disputa. Quem é o pai da mentira? Eles nunca vão conseguir, porque a Bíblia diz que é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E eles ficam querendo tomar do diabo a mentira.
que é a fake news, mas eles não vão conseguir, porque o diabo é mais forte do que eles, porque a mentira está no diabo, nos filhos de Satanás, e a verdade está nos filhos de Deus, porque nós somos de Deus. E aqueles que são da verdade, eles vêm para a verdade, Jesus falou. Então, se você está aqui, é porque você é da verdade, e Deus te trouxe para a palavra dele, Deus te trouxe para a verdade do Evangelho. E quando, meus irmãos, as pessoas disputam para saber quem faz mais fake news, quem conta mentira, as pessoas estão tão preocupadas com a mentira, mas elas esquecem da verdade, irmãos. Tem pessoas preocupadas em desmascarar os mentirosos. Eu quero mostrar que ele está mentindo, eu quero mostrar que ele está mentindo, mas o nosso papel é mostrar a verdade. Jesus está vivo, ele anda no meio de nós, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos levar Jesus às pessoas, esse é o nosso papel. Não é desmascarar um mentiroso, mas é revelar Jesus como a verdade. Entendem? Nós não estamos aqui, irmãos, para pregar contra a mentira, nós estamos aqui para pregar a verdade, e a mentira cai por terra diante da verdade. Então, se você tiver que fazer um tribunal para dizer quem está mentindo e quem não está mentindo, você vai perder a sua vida. É o que o apóstolo Paulo está falando. Eles estão dando muita conversa, estão falando demais. Eles estão levando assuntos que não têm absolutamente nada a ver. O que importa, a palavra de Deus está dizendo, é que o Evangelho seja pregado, é que Jesus seja apresentado às pessoas. Esse é o foco da nossa pregação. Ele continua dizendo assim, os quais se desviaram da verdade. Eles se desviaram, eles não estão mais na verdade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que dedicar sua vida à verdade. Você tem que dedicar sua vida à palavra de Deus. Você não tem que ficar dando ouvidos ao que as pessoas estão falando, ao que as pessoas estão dizendo. Irmãos, todo dia tem um escândalo novo. Todo dia tem uma pessoa em que o pecado dela está sendo exposto, em que ela está vivendo em coisas ruins e desagradáveis, mas todo dia tem alguém dizendo: eu quero Jesus, eu quero a palavra de Deus, eu quero a verdade de Deus. Você vai ver pessoas pregando a palavra de Deus todo dia, você vai ver pessoas orando todo dia, você vai ver pessoas buscando ao Senhor. É isso que nós temos que nos aplicar. Nós temos que nos aplicar aquilo que nos faz vaso de honra. E o que é? É oração, é leitura da palavra, é jejum, é louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, brigas. As pessoas estão brigando por causa de bobagem, por causa de assuntos inócuos que não vão levar eles em lugar nenhum. Olha o que a palavra de Deus diz: ao servo do Senhor não convém contender, não convém discutir, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar
desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então todos os dias nós pregamos o Evangelho para que alguém seja salvo, para que alguém saia dos laços do diabo, para que alguém saia dos laços da mentira. Este é o nosso papel, nos apresentar todos os dias diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Sabe isso? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Aqui em Êxodo, no capítulo 7, olha o que a palavra de Deus vai dizer. O que o Senhor fez? Ele enviou Moisés e Arão para comparecerem à presença de Faraó. Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara, o seu cajado, aquele um pedaço de madeira que estava na mão dele, diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Aquela madeira virou uma serpente. E Faraó também chamou os sábios. Olha aqui onde que aparece os Janes e Jambres que está sendo citado. E encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Eles jogaram a madeira no chão e elas viraram serpentes também. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Por que o apóstolo Paulo dá esse exemplo para Timóteo e para todos nós? Ele está falando assim: você percebeu que os magos encantadores do Egito também transformaram madeira em serpente? Da mesma maneira que Arão jogou o seu cajado e ele virou uma serpente, os magos e encantadores do Egito fizeram a mesma coisa. E eles fizeram com o poder do diabo, com o poder de Satanás. Então preste atenção numa coisa: permaneça aprovado como obreiro que maneja bem a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar, para que você não seja enganado pelos encantamentos do diabo, pelas falácias do diabo. E o que estava acontecendo na pregação de Timóteo, no ministério de Timóteo, era isso. Haviam muitas pessoas que estavam vendo as coisas ao seu redor, mas estavam indo pelos sinais, estavam indo pelos seus olhos. Nós não podemos, irmãos, seguir os sinais que estão diante dos nossos olhos, ou que as pessoas estão falando para nós. Nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que seguir a orientação de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, igreja. Porque senão, se a gente ficar prestando muita atenção, daqui a pouco nós vamos estar igual aos egípcios. Olha, e o nosso coração vai ser endurecido. Porque nós vamos dizer assim: mas está acontecendo tanta coisa lá, está acontecendo tanta coisa lá. Mas aí veio a palavra de Deus, diz que a serpente
que é aquela que foi produzida pelo poder de Deus, engoliu as serpentes do diabo e elas desapareceram. Enquanto nós estivermos aqui para pregar o Evangelho de Deus, as serpentes do diabo não prevalecerão, só prevalecerá a palavra de Deus. E no final, irmãos, nós vamos estar de pé diante do Filho do Homem. Tenha essa convicção, seja aprovado na palavra, seja aprovado na oração, seja aprovado na consagração diante de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,